E aí, pessoal, queria falar com vocês um pouco a respeito de idolatria. O que é idolatria e como que esse pecado ele interfere no nosso dia a dia? Eu acho que a gente consegue abordar nesse estudo específico aqui uma série de questões como festa de Halloween, festa junina, imagens, sincretismo religioso, festa de Cosme e Damião. Então são vários assuntos que eu queria que a gente trabalhasse aqui nesse vídeo que a gente está falando aqui hoje. Lá no Êxodo, capítulo 20, no versículo 2, quando Deus vai dar os 10 mandamentos do povo de Israel, ele começa falando assim, ó: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E aí ele dá 2 mandamentos que são os mandamentos de idolatria. Ele diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso ou ciumento. Quando Deus ele traz o mandamento relacionado com a questão da idolatria para o povo de Israel, Deus está tentando prevenir que o povo se envolva com algumas coisas. Primeiro, no mandamento relacionado à idolatria está a proibição de nós termos, fazermos ou adorarmos qualquer tipo de representação, seja de coisas que existem no céu ou pessoas que existam no céu, coisas ou pessoas da terra ou coisas ou pessoas de debaixo da terra. Isso vai incluir representações a respeito do próprio Deus, representações de Jesus, representações dos santos, representações de entidades, de, Iemanjás, representações de qualquer coisa, sejam coisas relacionadas à natureza, sejam relacionadas à divindade. Quando a gente fala, então, sobre esse mandamento, nós estamos lidando sobre por que eu não devo ter um crucifixo com um bonequinho pendurado naquele crucifixo. Por que ok eu ter uma cruz como símbolo da minha fé, mas não ter um Jesus pregado naquela cruz, uma imagem de um Jesus pregado naquela cruz? Por que eu não devo ter imagens de santos na minha casa, ou da própria Maria na minha casa, ou do próprio Jesus na minha casa? Se eu tenho uma imagem de Jesus na minha casa, eu estou quebrando ali o segundo dos 10 mandamentos. Se eu tenho uma imagem de Maria na minha casa, eu estou quebrando o primeiro e o segundo mandamento ao mesmo tempo, porque eu estou tendo uma outra pessoa que eu estou colocando junto com Deus na minha devoção, nas minhas orações, na minha maneira de direcionar a minha vida, e ao mesmo tempo eu estou fazendo uma imagem daquela pessoa. No pecado de idolatria, nós vamos ter não somente a prática com a imagem propriamente dita, mas nós vamos ter as festividades, as celebrações. Então, quero fazer uma festa de Páscoa dedicada a Deus, a Jesus. Show! Quero fazer uma ceia de Natal e celebrar no Natal o nascimento do meu Senhor Jesus. Maravilha! Quero fazer uma festa em homenagem a São João. Quero fazer uma festa em homenagem a Cosme e Damião. Quero fazer uma festa em homenagem aos mortos, ou às bruxas, ou ao Halloween. Aí eu começo a ter problemas com isso. Tem um outro texto na Bíblia que talvez nos ajude a complementar esse texto de Êxodo 20, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, já no versículo 14, quando Paulo está escrevendo sobre isso, ele começa falando assim: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. E aí ele vai descrevendo algumas coisas que ele está preocupado com o pessoal daquela igreja lá naquela época. E aí ele chega no versículo 19 e ele fala assim: portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Eu quero dizer que os pagãos sacrificam, que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus.
e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. E aí ele faz uma comparação daquela que é a festa cristã por excelência, vamos dizer assim, que é a ceia. Ele diz: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vocês não podem participar da mesa do Senhor, de novo se referindo à ceia, e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor. Então, quando Paulo está escrevendo isso, ele está falando sobre essas festividades populares que existiam na época, que eles faziam para um deus tal, para a deusa tal, para a entidade tal e etc., que na nossa cultura entra via candomblé, via umbanda, via catolicismo, para dentro da nossa cultura, como essas outras festividades, seja um São João, seja um Halloween, seja um Cosme e Damião. Então, o que Paulo está falando? Em si, esses seres, obviamente, eles não são mais poderosos que Deus, eles não estão disputando nada em pé de igualdade com Deus, mas eles são demônios, eles não são seres neutros, propriamente dito. Todas as vezes que eu pego e eu coloco qualquer outro ser em igualdade com Deus, eu estou cometendo o pecado da idolatria. Se eu oro para algum outro ser, se eu celebro em festividade e devoção a algum outro ser, eu estou cometendo esse pecado da idolatria. E na nossa cultura, que é uma cultura extremamente sincrética, que mistura religiões, é muito fácil a gente querer participar do cristianismo, daquilo que o cristianismo propõe, daquilo que Jesus propõe, sem deixar totalmente alguma outra prática. E a conversão e a nossa proposta de nós abraçarmos a fé, ela implica que nós vamos renunciar completamente qualquer outra prática que antes a gente fazia celebrando ou devotando ou em homenagem a algum santo, alguma entidade que se posiciona como um parceiro de Deus ou até mesmo como uma divindade. Então eu queria incentivar você a purificar a sua vida do pecado da idolatria, a conseguir efetivamente abandonar qualquer uma dessas formas pagãs de cultuar a Deus e ter apenas Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e sem imagens deles, sem representações deles, como o Deus que você vai adorar e vai conduzir a sua vida para a devoção.